Ei gente, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é planejamento de viagem para Orlando e nele eu vou dar algumas dicas para vocês decidirem como se locomover na cidade quando vocês forem viajar para lá. Assim como todas as cidades do mundo, Orlando tem várias formas com as quais você pode se locomover de um lugar para outro e essas formas de locomoção vão estar mais adequadas a um grupo ou outro de acordo com as características deles e também de acordo com o orçamento. É lógico que é uma parte que a gente sempre tem que se preocupar quando vai viajar. Então, por isso, eu vou listar para vocês nesse vídeo quais são as opções mais disponíveis lá em Orlando e falar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções. Assim vocês vão ter todas as informações necessárias para colocar essas vantagens e desvantagens na balança e descobrir qual que é a forma mais adequada para o seu grupo. Antes de eu começar a dar essas dicas, eu só peço que se você chegou aqui no canal agora, por favor, não deixe de se inscrever. Deixe seu joinha aqui para mim se você gostar desse vídeo, gostar dessa temática de planejamento de viagem para Orlando. Assine o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal. E se quiser, me acompanhe também lá nas minhas redes sociais. Pessoal, então começando com uma das formas mais comuns de meio de transporte lá em Orlando, que a maioria dos grupos utiliza ou no mínimo considera utilizar quando vai viajar, é o aluguel de um carro. A maior vantagem de alugar um carro, com certeza, é a comodidade que ele vai trazer, aliada à flexibilidade. Você vai chegar no aeroporto e já pode pegar o carro direto lá se você já tiver feito sua reserva no Brasil, ou se não tiver feito também. Tem vários balcões de locadora lá no Aeroporto Internacional de Orlando e é muito fácil você já sair com o carro de lá. E depois o carro vai te levar aonde você quiser, a hora que você quiser. Ele vai estar sempre disponível quando você precisar. Se você estiver no meio do caminho para algum lugar e mudar de ideia, é só dar meia volta, que não vai ter que pagar nada diferente, não vai ter que fazer nada diferente, vai da cabeça de quem está dirigindo mesmo. Então, certamente é a forma que mais dá comodidade, mais dá flexibilidade para qualquer grupo. E além disso, a outra vantagem é que dirigir em Orlando é bem gostoso. Diferentemente do que acontece aqui no Brasil, as estradas lá de Orlando são ótimas, o asfalto é lisinho, as faixas são largas, os motoristas são bem mais educados, é tudo muito bem sinalizado, então é muito mais fácil dirigir lá do que aqui. Além disso, a maioria dos carros que você vai alugar por lá são automáticos, então também é mais fácil para quem não gosta daquele esquema de ficar trocando marcha. Além do que, alugar um carro grande ou luxuoso lá em Orlando não sai tão caro. Enfim, para quem gosta de dirigir, para quem gosta de carro, acaba sendo bem gostoso e uma parte prazerosa da viagem também. Agora, como nem tudo são flores, apesar de parecer a forma mais óbvia, mais fácil de se locomover, ela também tem desvantagens. Uma delas é o custo. O aluguel do carro lá em Orlando em si nem é tão caro, a gasolina também não é cara e os pedágios também não. Então, às vezes, até sai mais barato alugar um carro por lá do que aqui no Brasil. Porém, o carro vem com vários custos envolvidos que às vezes podem tornar esse aluguel um bocado salgado. Por exemplo, os estacionamentos do parque, que custam $25 por dia e não tem choro nem vela, não interessa se você vai ficar só 1 hora ou 10 horas no parque, o preço é o mesmo. E também vários hotéis cobram um valor extra na diária para você deixar o seu carro estacionado ali, inclusive os hotéis da Disney fazem essa cobrança, os da Universal também. Então, na hora de botar na ponta do lápis, é importante considerar todos esses custos envolvidos, né? Porque também não adianta nada você alugar o carro e quando chegar no dia de ir no parque você não querer usar o carro e ter que pegar outro meio de transporte porque o estacionamento do parque é muito caro. Então tem que considerar mesmo todos esses custos. Outra desvantagem é que para alugar o carro, pelo menos alguém do grupo tem que ser maior de 18 anos e normalmente se torna um pouco inviável alugar o carro se todo mundo no grupo tiver menos de 25 anos. Porque entre 18 e 25 anos você até pode dirigir, pode alugar o carro lá em Orlando normalmente, porém as locadoras cobram uma taxa a mais para quem é menor de 25 anos dirigir o carro, porque se torna um risco maior para as seguradoras. Essa taxa é um bocado salgada, às vezes é quase o preço de uma diária do aluguel do carro, então acaba tornando um custo muito alto. Então eu acho melhor dizer logo que é praticamente para quem tem um adulto com mais de 25 anos pelo menos no grupo. Aí é lógico, gente, um adulto que dirige, né, tem que ter carteira de motorista. E por fim, uma outra desvantagem
é que para quem gosta de beber, né, grupos que estão em adultos, que gostam de tomar uma cervejinha, tomar um drink, alguém vai ter que ser sempre o motorista da rodada. Apesar de as locadoras normalmente oferecerem para você cadastrar também um condutor adicional para dirigir o carro, essas duas pessoas aí vão ter que ficar revezando, ou então correr o risco de, se o carro for roubado ou sofrer um acidente, não ser coberto pelo seguro. Eu acho um risco alto demais para se pagar, ainda mais em outro país. Então, essa acaba sendo mais uma limitação. Partindo agora para o velho e famoso táxi. Ele também proporciona a flexibilidade igual o carro. Ele vai te levar aonde você quiser, desde que você esteja disposto a pagar por isso. Ele também traz uma comodidade, apesar dele não estar disponível ali 24 horas para você. Na maioria dos pontos turísticos existem pontos de táxi, então nos outlets você vai encontrar táxi, nos parques você vai encontrar táxi. Então ele vai estar ali, vamos dizer, 90% do tempo disponível. E a outra vantagem é que ele é bom para quem não quer ou quem não pode dirigir. Agora, na parte da desvantagem, a grande desvantagem do táxi é realmente o custo. Uma corrida de táxi lá em Orlando não é exatamente barata. E, além disso, ao final da sua corrida, é esperado que você dê uma gorjeta de 15% a 20% do valor da corrida, assim como em vários outros serviços lá na cidade, né? Como garçom, serviços de limpeza, enfim. No táxi também é esperada essa gorjeta, então tem que planejar esse custozinho a mais também. Agora, uma opção que tem viralizado aí no mundo inteiro, que são os motoristas de aplicativos, o bom e famoso Uber, Lyft e seus concorrentes por aí. Esse meio de transporte também tem como vantagem a flexibilidade, porque ele pode te levar aonde você quiser. Se você mudar de ideia, é só mudar ali as características da corrida e vai dar tudo certo. E também oferece a comodidade de estar disponível em qualquer lugar. É só você ter um celular, você vai poder chamar o Uber da onde você estiver ou usar qualquer outro aplicativo. E normalmente nos pontos turísticos também vai estar cheio de motoristas que fazem esse tipo de corrida. Assim como o táxi, ele também é bom para quem não sabe ou não quer dirigir, mas uma outra vantagem dele é o custo. Atualmente, essa é uma das formas mais baratas de se locomover lá em Orlando, porque é bem mais barato do que uma corrida de táxi. E você não vai ter aqueles custos adicionais de alugar um carro, né? Como pagar estacionamento, pedágio, enfim. E justamente por isso tem se tornado uma das formas mais populares de locomoção por lá. Até a Disney já aderiu a essa febre e instalou um sistema desses de corridas de aplicativo no seu complexo, que são as chamadas minivans. Gente, eu só preciso destacar o seguinte: apesar do custo ser mais baixo do que o da corrida de táxi, também é esperado que se dê gorjeta nas corridas de motoristas de aplicativo, tá? Então fique preparado também para esse custozinho adicional. Agora, mais uma vez, como nem tudo são flores, as desvantagens de se depender de motorista de aplicativo são as seguintes. Primeiro, você vai ter que comprar um chip de internet. Apesar da maioria dos locais dos pontos turísticos lá de Orlando possuir Wi-Fi, eu acho que quando a sua única forma de locomoção depende da internet, você não pode confiar que o lugar vai ter Wi-Fi, que ele vai estar funcionando bem, entendeu? Você acaba tendo que poder confiar na sua conexão de internet. E para isso, ou você vai ter que adquirir um chip, ou instalar um plano de dados aí com a sua operadora. Enfim, alguma forma de você ter um pacote de internet sempre disponível. E a outra coisa é o fato da tarifa dinâmica que alguns desses aplicativos têm, que acabam encarecendo um bocado as corridas em horários de pico. Como é de se esperar, a maioria das pessoas vai para os parques mais ou menos no mesmo horário, sai dos parques mais ou menos no mesmo horário. Então, nesses horários, as corridas acabam ficando um pouquinho mais caras. Uma forma de contornar isso é tentar sair um pouco desses horários, né? Ou vai um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde para o parque, ou sai um pouquinho mais cedo do parque, ou também fica esperando um pouco nas lojinhas lá, até o fluxo de pessoas diminuir, ou paga o preço. Uma outra forma de locomoção que as pessoas sempre perguntam se tem disponível é o transporte público. Gente, o transporte público lá em Orlando existe sim, e a vantagem dele é que o preço não é alto. Uma passagem custa cerca de $2 mais ou menos, porém as desvantagens dele eu acho que não fazem compensar nem um pouco esse preço. Primeiro, é um transporte que demora. Apesar das linhas cobrirem grande parte da cidade, às vezes você vai ter que pegar 2 ou 3 ônibus para chegar no seu destino final.
e eles nem sempre estão disponíveis ali no momento em que você quer pegar o ônibus. Eles não passam em muitos horários, entende? Então você acaba tendo que esperar muito. Às vezes um trajeto que você faria em meia hora de carro, você vai demorar, sei lá, 3 horas para fazer de ônibus. E outra coisa é a falta de comodidade. Eu nem consigo imaginar como deve ser sair do outlet com aquele monte de sacolas que normalmente as pessoas saem, né? Porque brasileiro adora comprar por lá, e ainda tem que pegar um ônibus e ficar, sei lá, 3 horas rodando pela cidade até conseguir chegar no seu destino. Além disso, passar por isso também na saída de um parque não deve ser nada fácil. Ah, vale lembrar que o transporte público também não vai te deixar na porta do parque, não vai te deixar na porta do hotel. Às vezes você vai ter que andar um pouco ou combinar conduções também. Um outro meio bastante famoso entre os turistas são os transfers, que são aqueles serviços tipo de van, sabe? Que levam a galera de um ponto ao outro. Esse serviço oferece a mesma agilidade de um carro, porque normalmente é uma van, então é como se fosse um carro mesmo, então vai rapidinho. E ele é ótimo para grupos grandes que não cabem em um carro só, mas que querem se locomover ali juntos. E o custo pode ser uma vantagem também, caso o hotel que você vai ficar ofereça esse serviço. Alguns oferecem, né, em horários pré-determinados, então quem é hóspede pode já usar esse benefício. Agora, na parte das desvantagens, a grande desvantagem é o preço. No caso, é lógico em que eles não são oferecidos pelo hotel em que você vai ficar, porque é lógico, é mais caro do que um Uber ou um táxi. Se o grupo for bem grande e der para diluir, né, o valor desse transfer em várias pessoas, pode até compensar, mas nem sempre isso vai acontecer. Apesar da comodidade que o transfer oferece, normalmente ele não oferece muita flexibilidade. Geralmente as viagens são combinadas para sair de um ponto a outro sem fazer paradas. Então, se você mudar de ideia sobre o caminho que você quer seguir, nem sempre você vai conseguir modificar com tanta facilidade, principalmente se esse transfer estiver sendo dividido entre mais de um grupo. E também para o caso dos transfers oferecidos pelos hotéis, os horários costumam ser fixos e muitas vezes eles não são horários muito convenientes. Então você vai ter que pesar se você vai querer abrir mão de pagar esse custo, né, de se locomover para o parque, por exemplo, mas ficar preso no horário do hotel. Agora, para finalizar, um meio de locomoção mais específico são os transportes oferecidos pelos complexos, principalmente o complexo da Disney e da Universal. A grande vantagem de usar os transportes dos complexos, primeiro, é que o custo é zero para quem está hospedado no complexo. No caso da Disney, o custo é zero para todo mundo, tá, gente? Se você for num parque, por exemplo, depois quiser se locomover de um parque para outro usando o transporte da Disney, você não precisa pagar nada, mesmo não estando hospedado por lá, tá? No caso da Universal, o transporte ali entre hotéis e dos hotéis para os parques é gratuito apenas para os hóspedes mesmo. Outra vantagem é a disponibilidade. Normalmente, esses complexos têm bastante transporte disponível, então você não vai ter que ficar ali esperando muito tempo para se locomover de um ponto ao outro. Agora, a grande desvantagem é que eles estão disponíveis apenas para rotas dentro dos complexos. Então, se você for ficar hospedado na Disney, por exemplo, o dia que você for visitar os parques de lá vai ser uma maravilha, você não precisa se preocupar com nada. Porém, o dia que você quiser ir na Universal, por exemplo, ou no Outlet, ou qualquer outro lugar fora do complexo, aí você vai ter que contar com um meio de locomoção a mais. Então, certamente, essa não vai poder ser sua única forma de opção de locomoção lá em Orlando. Pessoal, então essas foram as dicas que eu tinha para dar para vocês sobre os meios de locomoção, né, os meios de transporte disponíveis lá na cidade de Orlando. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês no planejamento de viagem. Se tiverem ficado com alguma dúvida sobre algum desses meios de transporte, quiserem algumas dicas a mais, pode deixar aí nos comentários que eu ajudo vocês da forma como eu puder. Muito obrigada por acompanharem aqui o meu canal, por assistirem esse vídeo aqui até o finalzinho e até a próxima.